Então eu vou colocar aqui o que eu chamo de régua do aplicativo híbrido, tá certo? Que a gente começa aqui com o aplicativo 100% híbrido e a gente termina aqui com o aplicativo nativo. Aqui eu estou longe do hardware e aqui eu estou muito perto do hardware. Vou colocar sinal de mais aqui e um sinal de menos aqui, tá certo? Eu tinha um professor de sistemas operacionais que ele dizia o seguinte: quanto mais longe do hardware você está, ou seja, quanto menos para o assembly você estiver programando, para o C, quanto mais você estiver utilizando facilidades, mais você vai ter conveniência. Só que esse negócio é uma balança. Então imagine que você tem aqui uma balança, tá certo? Essa balancinha gangorra lá de quando a gente balançava. Aqui é o lado das facilidades, aqui é o lado da performance. Toda vez que você pesa a performance, cara, você vai abrir a mão da facilidade. Ou seja, se você um dia já programou um sistema em C, por exemplo, sei lá, em assembly, você sabe o que eu estou falando, principalmente a galera que já programou em sistemas microcontrolados. É chato, porque você tem que ficar lidando com vários probleminhas que, numa linguagem mais moderna, você já consegue. Por exemplo, no C mesmo, lá, o C que não é o C moderno, no C que a gente programava, para fazer uma alocação de um array, você tem que aprender sobre alocação dinâmica de memória. Se você vai fazer com Java, cara, isso está embutido e é muito provável que você nem saiba. Lá nas matérias de estrutura de dados, a gente aprende lá sobre estrutura duplamente linkada e aquelas caralhadas de coisa lá que depois você nunca mais usa. Mas o que você aprende? Você aprende coisas para lidar mais próximo do hardware, para você ter mais performance. Legal? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, voltando essa régua aqui. Cara, se você escolheu 100% híbrido, cara, qual é o preço que você vai pagar? Baseado na nossa balança. Cai a performance baixíssima, certo? Mas, de novo, tem uma questão aqui, que foi um artigo que eu trouxe da minha última, uma das lives, que foi baseado no que o David Heinemeier Hansson escreveu, um artigo em 2014, quem não sabe, depois procura na internet, eu falei um pouco dele, mas ele é o criador do framework Ruby on Rails. Ele colocou aqui num parágrafo que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte: decisões baseadas em computação, em velocidade de processamento ou velocidade de computação, eles decaem rapidamente. O que isso significa? Que ele falou o seguinte, que basicamente ele está explicando aqui nesse parágrafo que uma vez que você tomou a decisão de criar alguma coisa baseado somente na performance, e a performance não é um dos principais fatores do seu negócio, do seu software, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, vai sair o próximo telefone que vai duplicar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: toda vez que você faz uma decisão baseada somente na performance, você está deixando de lado essa questão da facilidade. E essa questão da facilidade, ela pode ser um fator decisivo para você viver ou morrer como empresa, ou como profissional, ou como uma pessoa que está prestando um serviço para alguém. Pode ser como funcionário, pode ser como freelance, pode ser do jeito que você achar melhor. Então, o que acontece? Se eu preciso montar tudo na mão, preciso programar lá em Assembly, preciso fazer meu cadastro de clientes em Assembly, a performance vai ser excepcional. Mas será que para o cliente ele precisa daquilo? Será que para o cliente é melhor eu ter uma facilidade de uso, de tempo, de implementação? Ou será que para ele é melhor performance? Pensem a respeito. Não tem o certo e o errado. Tem o quê? Tem aquilo que é aplicável para o projeto. Bacana? Então, voltando aqui, tá certo? Então, voltando aqui, então o que eu tenho? Então, vocês responderam direitinho. Então, se eu tenho aqui 100% híbrido, eu vou ter 100% de facilidade.